Teria a Bíblia sido alterada de propósito para atender interesses da Igreja? Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, parece haver uma condenação direta à homossexualidade. Nesta passagem está escrito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor. Essa passagem é bastante clara quando é traduzida de forma correta, certo? Mas muita gente pensa que não. A palavra sodomita aqui realmente não parece se encaixar no contexto, e há uma razão para isso. A palavra original tem um significado mais próximo de prostituto e não tem nenhuma conexão com a homossexualidade. No hebraico original, todo o versículo parece ser uma condenação da prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais masculinos. Dizem que quando a Bíblia foi traduzida, decidiram mudar o sentido justamente para condenar a homossexualidade. No 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, existe uma interjeição estranha e aparentemente aleatória de misoginia, que interrompe o que sem ela seria um pensamento coeso. Entre os versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Elas não podem falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Se quiserem perguntar sobre algo, devem perguntar a seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Quando você lê no contexto, não faz muito sentido. O mesmo capítulo da Bíblia chama ambos os irmãos e irmãs para profetizar e falar em línguas, e parece implicar fortemente que eles deveriam estar fazendo essas coisas. Ou seja, o resto do texto não fala que as mulheres devem ficar em silêncio enquanto estão na igreja. Então, por que isso foi dito na Bíblia? Existe uma possível explicação. Algumas pessoas pensam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou o verso no livro. O manuscrito do século IV do livro de Coríntios tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. E em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes, aparentemente aleatórias, da Bíblia. Ainda em relação às mulheres, em 2016, um grupo de estudiosos reuniu o que chamaram de versão padrão em inglês, permanente da Bíblia. Eles anunciaram que essa versão era a palavra imutável de Deus, com cada palavra traduzida de forma tão perfeita que nada precisaria ser mudado. A verdade é que os leitores mal tiveram que virar a primeira página para encontrar um grande erro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus amaldiçoa Eva, ele diz: teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Mas na nova versão dizia o seguinte: seu desejo será contrário ao seu marido, mas ele dominará você. É um pouco diferente do original, não acha? Na verdade, é exatamente o contrário. Essa versão sugere que Deus amaldiçoou as mulheres a terem casamentos horríveis por toda a eternidade, constantemente tendo todos os seus desejos esmagados por um marido que não compartilha nenhum dos seus interesses. Os tradutores mantiveram sua decisão, apesar da desaprovação de muita gente, inclusive estudiosos e teólogos. Basicamente, a tradução diz às mulheres de todo mundo que elas não devem esperar ter casamentos felizes e que devem se contentar com homens que acabam com todos os seus sonhos.
E ai de quem reclamar, pois para eles ninguém deve contestar a palavra de Deus.